Bom, gente, na última segunda-feira, os donos do S20 FE 5G receberam o Android 13 e a One UI 5. E aí nós que somos usuários S20 FI. do SE convencional, recebemos essa atualização na quarta-feira, 2 dias depois. Então eu estou utilizando a One UI desde então. E eu vou mostrar as coisinhas aqui para vocês aqui, então, algumas coisas bem interessantes sobre acessibilidade. Eu vou tentar passar um pouquinho do que eu já encontrei, inclusive algumas falhas, algumas coisas muito legais. Então, chamadinha e vamos nessa. O TTS Supremo agora tem seus links patrocinados e seu grupo de ofertas. Tudo com a curadoria de quem vive e conhece a nossa realidade. Confira, links na descrição. Bom, primeiramente vamos abordar já de cara aqui o Talkback, né, que eu acho que é o que interessa a grande maioria da galera que acompanha aqui o TTS. O Talkback é sempre um ponto de audiência aqui do canal, e ele ainda realmente ele chama muito a nossa atenção. Tem muitos usuários, tem mais leitores de tela bacana no mercado, mas o Talkback continua sendo uma referência para a gente, né? Então eu sigo usando inclusive o Talkback, apesar dos inúmeros atrativos que o próprio Jeshu tem. Vai ter conteúdo de Jeshu esse ano, não se preocupem. Mas vamos pegar um pouco aqui o Talkback, porque acreditem, deixa eu fazer aqui para vocês. Vamos entrar aqui nas configurações. Vamos entrar aqui. Eu diminui bastante aqui o volume da uma velocidade da Letícia. Espero que seja bom para vocês. Vamos lá embaixo, ó. E vocês percebam que não tem nada, a atualização não chegou ainda. Eu sempre entro aqui na Galaxy para procurar, só diz aqui instalado. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui não se relaciona com o novo Talkback, mas o desempenho que este Talkback, que é o que está aqui até então, tem com a One UI. Tem umas coisas aqui curiosas, como por exemplo, tem uma informação aqui que é muito interessante e que agora ele está falando para nós. Pode parecer uma coisinha besta, mas eu lembro que quando saiu aquele complemento para o NVDA que falava copiado, colado, enfim, né? Eu sempre referi na época que aquilo era importante. E tinha gente, acredite se quiser, que dizia: para que eu vou querer saber se eu copiei, afinal de contas eu dei comando, né? E é uma questão simples, muitas vezes você não fez o comando, muitas vezes, enfim, ele falando pra gente é uma forma que a gente tem de saber, inclusive, se a tecla está funcionando ou não, né? E aqui a gente tem uma informaçãozinha que é muito interessante, que está sendo dada para nós, que não era retornada antes. Eu estou agora aqui nos aplicativos recentes, ou seja, tem alguns aplicativos aqui flutuando no ar. Eu vou fechar aqui o aplicativo de telefone e percebam. Tá, ele foi pro próximo, vamos ver se ele vai falar direitinho agora. Vamos fechar o último que tá aqui, ó. Vamos fechar a Galaxy Store, ó. Tem um item ativo em segundo. Ele fala tarefa encerrada. Vamos fechar isso aqui agora. Se eu fechar, ele vai para a área de trabalho. Ó, tarefa encerrada. É assim, parece bobagem, mas é uma paradinha muito útil. Você falar aqui, fazer um pequeno teste de desempenho aqui, uma brincadeira. Vamos chamar o menu. Vamos sair, chamar o menu, sair, chamar o menu, sair, chamar o menu, sair. Tem um desempenho bacana. Vamos abrir a grade, fechar a grade, abrir a grade, fechar a grade, abrir a grade, fechar a grade. Tá um desempenho. Eu nunca tive do que reclamar do desempenho do Talkback. Nem no meu. Eu tive o A30. O desempenho já era, para mim, sempre muito bom. Sempre me atendeu. Aqui no S20 FE também. A gente segue com problemas do Facebook. O Facebook é um caso à parte, né? E aí o próprio Jeshu lida melhor com ele. A gente não sei, não sabemos o que dizer. O que eu sei é que quando a gente está lidando com o Facebook, a gente tem uma série de coisinhas acontecendo, inclusive em nome da acessibilidade por parte do Facebook. O Facebook coloca muitas soluções de acessibilidade para funcionar também, né? Inclusive ele promove uma mudança muitas vezes no funcionamento. Isso é um tema interessante, eu tenho pensado em abordar esse tema aqui, que é realmente essa coisa da experiência do usuário. Eu já trabalhei isso em artigo, já
quando a gente vai para essa coisa da leitura de tela. Por que que em alguns casos a experiência do usuário de leitor de tela precisa mudar tanto em relação à experiência do usuário convencional? Por que que isso precisa acontecer, né? Inclusive eu vou mostrar para vocês no momento apropriado, quando eu for fazer mais conteúdo sobre digitação, essas diferenças, inclusive aqui no próprio teclado da Samsung. Tá? Tem coisas que quando a gente está com o leitor de telas ativado a gente não consegue fazer, quando na verdade a gente deveria aí sim conseguir fazer, já que a gente está com o leitor de telas ativo. É muito doido isso. Prometo fazer um conteúdo em breve sobre isso. Inclusive o pessoal que costuma entrar mais em contato comigo me lembre, é um conteúdo muito interessante. Inclusive a gente pode mostrar um pouco mais, inclusive, do próprio teclado da Samsung, que recebeu algumas coisas bacanas assim, em termos de desempenho, mas ele tem um comportamento com o talkback ativo que vocês vão ver mais além quando eu abordar, por exemplo, essa questão de edição de texto com talkback, né? Eu ainda prefiro esperar um pouco mais para sair realmente o novo talkback aqui pela Samsung, para ver se a gente consegue ver algumas coisas melhorando, para aí sim poder apresentar o conteúdo completo sobre digitação com o Android 13 e com o talkback mais recente, porque por enquanto tá capenga, né? Bom, gente, antes da gente seguir, se inscrevam aqui no TTS. Me chamo Neymar, tô por aqui desde 2012, fiquem à vontade para conhecer meu trabalho. Estão passando aí algumas descrições de contatos comigo. Queria separar para vocês dois deles, o @NeymarBorges1, esse é o meu Twitter, e o ttssupremo@gmail.com, e-mail e também Pix aqui do canal. Não se esqueçam também dos links compartilhados, comprando por ali vocês ajudam o TTS a trazer conteúdo inclusivo aqui para este canalzinho humilde, e que tem trazido menos vídeos em função dessa vida que está cada vez mais corrida para todos nós. Eu estou nesse sistema também, eu estou inserido nesse contexto também, não está fácil para ninguém, mas felizmente a gente está conseguindo uma vez por semana, e quando dá 2 vezes por semana, trazer conteúdo aqui para o TTS e trazer informação, enfim, dividir um pouco com vocês das coisas que eu descubro, e também pegar muita coisa de vocês também, né? Eu queria mostrar para vocês aqui nas configurações de acessibilidade. Vou entrar em configurações. Antes até da gente chegar nas configurações, tem umas paradas interessantes aqui sobre a One UI, que são importantes, tá? Eu nunca vi ninguém falar isso, tá? Então eu acho que está na hora de alguém mostrar para vocês, que são essas questões, essas rotinas, tá? A gente tem dentro das rotinas da Samsung uma parada muito legal, e agora as rotinas da Samsung elas vieram parar aqui nessa central aqui de configurações da Samsung. A gente encontra ela ainda na grade de apps, mas ela agora está aqui. Isso mostra que eles estão dando uma importância bacana assim para essa função, e essa função é interessante. Eu sempre usei muito o MacroDroid, sou usuário do MacroDroid há muitos anos, mas desde março do ano passado, quando eu comprei o S20 FE, eu tenho algumas rotinas que me atenderam, e desde então eu tenho usado cada vez menos o MacroDroid. Ainda tem 2 ou 3 macros lá que eu ainda sinto falta por aqui, mas é uma paradinha interessante. Eu vou só mostrar por cima para vocês, ó. Modos e rotinas. Agora essa opção veio parar aqui. Vamos entrar aqui, deixa eu aproximar mais o microfone, o telefone do microfone, dar um pouquinho mais de volume também, porque aqui tem algumas rotinas que eu não vou mostrar tudo que é possível de fazer com as rotinas, mas aqui, vamos fazer desaparecer. Tem 2 rotinas que eu estou utilizando aqui em casa, chegando em casa, e quando a gente vai aqui, ó, vamos aqui em criar rotina, ó. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, vamos adicionar uma condição, vamos adicionar um if aqui para ver se aqui nessa condição eu já consigo. Não é aqui. Fiz um pequeno corte para a gente ganhar um tempo. Vamos entrar aqui na ação aqui então. Eu estou procurando uma categoria aqui, ó, acessibilidade, ó. A gente tem aqui, esse aqui eu quero que seja o único gestor aqui de ações, de rotinas, enfim, de macros
que contempla uma categoria aqui específica para acessibilidade. Tem pouca coisa, Inversão de cores, mas enfim, ó, a gente pode criar aqui rotinas baseadas em inversão de cores, correção de cor, amplificar o som ambiente, que é interessante em alguns casos, silenciar todos os sons, legenda instantânea, notificação de flash da tela, opção de brilho extra, áudio mono, balanço de som 10 balanço de som, menu assistente 11 de 11. E o menu assistente 11 de 11, ou seja, a gente poderia inclusive sugerir para a Samsung aqui algumas rotinas para o próprio TalkBack, né? Já que ela está desenvolvendo o TalkBack ali a princípio em conjunto com o Google, a gente não sabe mais nada, né? Mas veja aqui uma oportunidade, ó. Eu vejo aqui nessa seção aqui das rotinas da Bixby, nessa categoria que foi adicionada aqui de acessibilidade, oportunidades para nós, saca? Acho que cabe a gente pensar, imaginar algumas coisas que poderiam vir para cá e sugerir para os caras, né? Enfim, acho que a gente está meio que dormindo de touca nessa também, né? Enfim, bom, descendo aqui, chegamos em acessibilidade. Tem umas coisinhas aqui que eu quero mostrar para vocês. Pesquisar mais opções. Recomendado para você usando 3 funções. TalkBack 2 de 11. Assistência por voz 3 de 11. A gente tem aqui essa questão de assistência por voz. Melhorias de visibilidade 4 de. Melhorias de audição 5 de 11. Vamos entrar aqui melhorias de audição, ó. Melhorias de audição. Transcrição instantânea 1 de 13. Transcrição, na lista. Legenda instantânea. Legenda instantânea. Preferência de legenda 3 de. Detectores de som 4 de. Suporte a aparelhos auditivos. Essa questão de detector de som, ele é muito interessante, porque aqui a gente tem, ó, atalho de detector de choro de bebê, bebê chorando, 1 de 5. Bebê chorando, tem um atalho para detector, isso que a gente já viu já, inclusive eu acho que o próprio Hermínio lá em Portugal já mostrou isso pra gente ano passado, quando chegou para ele lá no Pixel que ele tem, né? É muito legal isso aqui, né? Não diz respeito aqui à deficiência visual, mas ó, som de campainha, então o pessoal da surdez, né? Ele vai identificar que quando tiver o neném chorando, ele vai identificar quando uma campainha tocar. Isso é legal pra caramba, assim. Voltando aqui, estamos no recomendado para você. Passar o TalkBack, vamos entrar aqui na assistência por voz, então, que é a parte que nos toca. E olha aqui, ó, descrição de áudio, audiodescrição, caso seja disponível, eu já marquei a minha aqui. Teve muita gente que não percebeu isso aqui aparecendo nos Galaxy, então percebam aí se vocês estão, não necessariamente precisa ser no S20 FE, mas se vocês já receberam aí a OneWire mais recente, deem uma olhadinha para ver se vocês não receberam essa paradinha aqui também. O que tem mais aqui, ó? Bom, a Bixby Vision para acessibilidade também é um negócio que eu não vejo as pessoas repercutirem aqui, e a Bixby Vision, ela é interessante nesse sentido aqui também. Eu já mostrei um pouco, né, sobre isso. Eu acho muito legal essa questão das etiquetas em NFC, mas eu nunca criei nenhuma e eu tô começando realmente a precisar desse tipo de coisa, ainda mais que eu moro sozinho. Eu tô precisando criar algumas paradinhas aqui para encontrar melhor as coisas, e talvez eu crie algumas coisas desse sentido, e aí eu prometo mostrar para vocês se eu criar, beleza? Vou fazer mais um pequeno cortezinho e vamos lá para a galeria que eu quero mostrar umas coisas para vocês. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui um cartazinho aqui de boa noite, bons sonhos e tal, e a gente vai tentar identificar esse cartazinho aqui com a Bixby, ó. Vamos abrir aqui a Bixby Vision, e aí agora tá mais interessante aqui a Bixby, tá? A gente consegue encontrar embaixo, ó. Leitor de texto, a gente tem as opções de leitor de texto, descritor de cenário, vamos apertar aqui para ver se ele consegue escrever para nós. Diagrama. Ele interpretou isso aqui como diagrama. Essa aqui é uma fotinho que não está tão legal assim, para a gente fazer essa descrição. Vamos ver aqui o texto. Leitor de texto. Pausar, botão. Boa noite. Bons sonhos. Você veja que ele usa a voz, né, Eu vou fazer mais um cortezinho para ver se eu encontro alguma outra foto para ele descrever melhor o cenário para nós. Vamos lá. Bom, aqui eu achei uma foto bem antiga aqui da minha filha, que apareceu aqui de uns 10 anos atrás. Eu vou dar uma borradinha nela, tá? Mas saibam que é a minha filha, a gente está num campo gramado aqui. E tem um cachorrinho que aparece em primeiro plano, mas ao fundo aparece ela, enfim, né? Vamos ver como é que a Bixby Vision lida com isso aqui. Vamos lá. Vamos fazer ele descrever o cenário para nós aqui. Opa. Descritor de cenário captured. Vamos lá. Uma menina e um cão num quintal.
Olha que maravilha, uma menina e um cão no quintal. Bacana, né? Bom, tem mais uma outra paradinha que eu quero mostrar para vocês, que não é tão legal assim, mas que tem a ver com uma função que é bem legal. Eu vou ficar ainda na galeria, eu tô aqui na galeria, tá, gente? Galeria. Inclusive aqui na galeria também tem uma parte que fala agora aqui, ó. Tira de filme por cento no cifrão dele. Ele fala agora tira de filme, porque quando a gente entra na galeria, na parte de geral da galeria, fica embaixo realmente algo como se fosse uma tira de filme mesmo, né? Como se tivesse aqueles rolos de filme antigo, né? E a gente fosse, à medida que fosse cada foto, né? Um quadradinho daquele rolo, e à medida que você vai rolando aquela tirinha ali, a tirinha vai rolando embaixo e em cima, no centro da tela, ocupando, sei lá, um terço do centro da tela. A imagem fica aparecendo ali, né? Do vídeo, da foto, enfim, né? Então agora ele está dando essa informação também, ó. Vamos ver de novo, ó. Tira de filme por cento 1 cifrão D de por cento 2 cifrão D 11 de fevereiro de 2023 15:28. Imagem 1 de 1668. Na lista, 1668 itens. Imagem 1 de 1668. Ou seja, tem bastante coisa que eu tô precisando fazer essa limpeza urgente. Mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Só vou fazer um pequeno corte aqui, vamos lá. Vou pegar essa aqui de boa noite mesmo, que é mais simplesinha, né? Essa imagem aqui, quando a gente chega aqui no rolo do filme, ó. Vou dar um clique aqui na tira de filme. Ele passou, ele pulou para Bixby Vision. Vamos varrer para, vamos fazer o swipe progressivo. Tira de filme, Smart, Navega 3, extrai. Ó. 3 de fevereiro de 2023, 18:56. Vai mais uma vez. Navegar para cima. 3 de fevereiro. Extrair texto. Extrair texto. Ó. Essa função é muito interessante. Ela fica localizada no canto inferior direito, só que um pouquinho mais acima. Ela fica no canto inferior direito, um pouquinho acima da tira. Né? Um pouquinho acima da tira, né? Você vai ali, o pessoal da cegueira total vai encontrar ali o botão de bloquear e desbloquear e vai descendo o dedo, que aí vai conseguir localizar ela fazendo a exploratória. Aqui eu varri e cheguei nessa opção de extração de texto. Esse botão ele só aparece quando tem texto na imagem. Então ele já identifica de antemão quando uma imagem tem texto. Até aqui, sensacional, sem problema nenhum. Só que quando a gente clica nele, o que vai acontecer, tá? Ele vai, a imagem vai ficar escura, vai escurecer, dando ênfase para o texto, para que a gente selecione esse texto. E aqui isso não está compatível com o Talkback, beleza? Essa parte que não tá compatível, né? A gente não consegue dar 2 toques e selecionar o texto. Essa parte é visual. Aqui poderia acontecer, por exemplo, da gente navegar e aí só aparecer esse texto para nós, como se ele limpasse realmente a imagem para o leitor de tela, ficando somente o texto, e a gente pudesse fazer a leitura com o Talkback, naquela opção que o Talkback tem de ler a última coisa lida, né? A gente varreria uma vez só, ele localizaria o texto, leria só esse texto e a gente copiaria o texto da imagem, que é algo que já existe, né? Só careceria realmente de ser adaptado aqui para essa função, né? Só que a gente não consegue nem navegar. 3 de fevereiro de 2000, navegar para cima. Smart tira de filme. A gente não consegue, a gente passa direto pelo texto, ó. Aqui, o pessoal que enxerga, é o momento em que a gente fica com essa imagem toda selecionada e o cursor virtual aqui do Talkback, ele faz esse contorno em toda essa área, mostrando que é essa área agora que ele está focado, né? Aqui nesse momento que ele fica focado nessa área, poderia haver, né, a leitura apenas do texto, mas isso aqui não acontece. E um dos motivos por isso aqui não acontecer é que esse texto ainda não foi selecionado, tá? Eu vou desativar o Talkback e vou mostrar isso aqui funcionando para a galera da baixa visão. Tô dando zoom agora. Eu vou colocar o dedo em cima da palavra, vou segurar, ela selecionou, né? E agora eu tenho ali uma partezinha para empurrar para a esquerda e uma partezinha para empurrar para a direita e vim selecionando. Eu vou pegar aqui na partezinha da direita, eu vou ter que dar um zoom porque eu não vejo o suficiente para isso. Vou diminuir um pouco esse zoom aqui para mim poder pegar um pouco aqui. Ali eu ainda tô vendo que tem. Agora eu vou tentar puxar, puxei e agora eu selecionei e agora aparecem ali as opções para copiar. É esse tipo de seleção que a gente não consegue fazer com o Talkback ativo. Teria que fazer uma melhoriazinha aqui, né? Fora isso,
Tem algumas coisinhas aqui também relacionadas principalmente a contraste de imagem, dessa maneira aqui, ó, como tá agora, tá mais interessante, os fundos estão mais transparentes mesmo. Isso ajuda pra caramba assim na baixa visão. Eu vou subir agora a grade de apps, ó, e aí reparem, pessoal da baixa visão ou que não tem deficiência visual, tá mais transparente lá o fundo, né, e tá mais interessante pra gente ver. Então, cara, tá bacana assim. Desempenho, vamos retomar aqui o TalkBack. Como eu já mencionei, tá interessante. Eu acho que eu teria mais coisas para mostrar e comentar para vocês, mas teria bem mais coisas para mostrar também com relação a algumas outras coisas que eu encontrei, mas eu acho melhor vocês irem trabalhando com essas informações que eu passei para vocês, até a gente receber, sabe-se lá quando, essa atualização aqui no TalkBack, que eu espero que venha, inclusive corrigindo essas falhinhas aqui que eu encontrei e comentei com vocês, né? Para aí sim a gente ter um ciclo legal. Prometo aqui alguma coisa também com relação às rotinas, elas são sim muito interessantes, vocês podem tirar proveito delas. Enfim, né, como eu mencionei, eu sinto falta do MacroDroid em 2 ou 3 macros ainda, mas acho que eu vou conseguir resolver isso mais além. E eu comecei esse vídeo de tardezinha, tinha sol, agora já não tem mais, eu não sei se eu estou aparecendo direito na tela, mas enfim, é isso. Espero que eu tenha sido útil, né? Vou dar novamente esses videozinhos aqui, mas eu precisava pelo menos colocar um pouco dessas coisas para vocês, já que, enfim, a gente percebe, né? Então já vamos divulgando aqui para ver se o pessoal também consegue criar mais soluções, enfim, novas abordagens. É isso, obrigado pela paciência de sempre, um abração, tchau, tchau.